Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 10. Dia de estudar o livro de A Carta aos Filipenses. Muito rica em ensino, gente. Filipenses 4, 10. Vamos orar e pedir direcionamento ao Senhor. Querido Pai Celestial, sempre em honra, ao abrir o livro da vida, pertencendo à vida, porque nele há vida, aprendemos do Senhor, somos direcionados pelo Senhor. A sua palavra é bússola a nos direcionar. Pois, Senhor, como responsável por esse barco, por esse ministério, pois certamente estou sim com a bússola na mão, a orientar. Ajuda-me a manuseá-la para que cada um se veja, cada um se encontre e cada um saiba o que o Senhor tem a dizer, a mostrar, a corrigir e a orientar. Lhe agradecemos de todo o nosso coração por esse momento precioso, já em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Filipenses 4:10 diz a palavra do Senhor. Paulo escreve e disse: alegro-me grandemente no Senhor. Por quê que Paulo estaria tão alegre assim? Nós vamos ver. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Eis aqui o versículo no qual nós vamos focalizar e enfatizar nessa noite. Muitas coisas vão ser ensinadas por parte de Deus nessa noite. Então, Paulo diz que ele estava muito alegre no Senhor, porque finalmente os filipenses renovaram seu interesse por ele, pelo seu líder. Existe, meus amados, oportunidade que você devem dar a certas pessoas que merecem essas oportunidades. Há pessoas cujo merecem oportunidades. De que, pastor? Já vou falar. Os filipenses, meus amados, renovaram o seu interesse por Paulo. Por acaso Paulo, que era inclusive o líder deles, né? Não teria sido digno de ser honrado? Pois há pessoas que certamente começaram a se desinteressar pelo líder, cujo, nos seus inícios, tinha interesse. Nos inícios, a Bíblia diz, e Paulo enfatiza, vocês filipenses, no início, vocês tinham interesse por mim. Porém, esse interesse foi renovado. E se foi renovado, isso quer dizer que continuaram a ter interesse pelo seu líder. E há pessoas que certamente começaram, e eu falo nesta noite para esses, infelizmente, a se desinteressar pelo que o líder, inclusive, está falando. No início, estava atento. No início, estava honrando. No início, estava a ouvir com atenção. Mas com o tempo, o desinteresse tomou posse do seu coração e ali
a sua vida tornou-se uma vida morna. E eu vou estar falando sobre isso. Há pessoas que no início se interessaram. Mas no decorrer do tempo, porque são inconstantes. Por acaso tem alguns inconstantes nessa noite? E que sabe que são inconstantes? Nas suas emoções, no seu humor, nas suas vontades. Inconstância. Por muitos serem inconstantes, porque são facilmente influenciáveis por outros, porque lhe faltam perseverança, pois essas pessoas se cansam. Simplesmente assim. Se cansa do que é bom, do que é justo, e se cansa daquilo que pode, inclusive, o levar para o céu. Se cansa do conhecimento, se cansa da sabedoria vindo de Deus, se cansa do conselho, se cansa das palavras de encorajamento, cujo há um espírito que provém de Deus, que está atrás do homem que é usado para encorajar, que é o espírito do fortalecimento, da fortaleza. Há pessoas que se cansam. Basta ver e observar as atitudes no decorrer dos anos. Inicia, mas não termina. Se apaixona e rapidamente se cansa. A paixão diminui. Tudo é fogo de palha. Nos seus relacionamentos de amizade, no relacionamento conjugal também, e até mesmo na igreja, que essa pessoa escolhe para se abrigar. Uau! No início é uau! Mas porque uma pessoa inconstante, que possui todos os atributos de uma pessoa que oscila, porque é uma pessoa de dois pensamentos, porque não é uma pessoa que guarda e defende princípios, pois por não ser uma pessoa firme nos seus princípios, essa pessoa, ela simplesmente vende seus princípios. Se vende pela palavra do Senhor. Por muito pouco. É muito triste, mas é verdade. O seu senso de crítica, e inclusive de analisar todas as coisas, para algumas dessas pessoas é pedra de tropeço. Essa é o pedra de tropeço porque essa pessoa não vê mais a palavra de Deus para se lavar e purificar. Não. Ela usa a palavra de Deus como meio de achar o cisto no olho do seu vizinho, no olho do seu irmão, sendo que tem uma trave desse tamanho no seu próprio olho. Outros, eles começam a se desinteressar. Por quê, pastor Cris? Porque as suas motivações reais, sejam de estar na igreja da OSE, ou escolher um líder instituído por Deus, a sua motivação não é nobre. A sua motivação, ela está errada. Por que errado, pastor Cris? Porque na medida que um homem de Deus, prega a palavra como deve ser pregada, de anos em anos, de meses em meses, jamais o fluxo da água do Espírito diminui,
porque a fonte de águas vivas sempre estão. E se a motivação errada de um membro se abrigar debaixo desse homem, se existe uma motivação errada que há numa pessoa em se abrigar e escolher esse homem de Deus, ou escolher essa igreja, porque há muitas pessoas que entram com uma má motivação. A idolatria, a falsidade, os interesses próprios que visam a almejar e cobiçar posições dentro da igreja. Então, o Espírito da Verdade, que é o Espírito Santo, preparará o dia do confronto, onde a vara do homem de Deus fará recuar e, inclusive, decepcionar aquele cujo um dia se maravilhou. Uau! Mas porque o homem de Deus é homem de Deus, por causa da mal motivação de um homem, de uma mulher que deseja se unir com irmãos que são irmãos, pois a vara do homem de Deus fará decepcionar e recuar aquele que não tem boas intenções. Por acaso, não foi assim nos tempos de Jesus? Quando muitos dos seus discípulos começaram a sair, porque a palavra os confrontava e começaram a demonstrar desinteresse? No início, pelos milagres, no início, pelas palavras. Enquanto Jesus falava do amor, tudo certo. Mas quando Jesus começou a falar sobre preço, a pagar e muitos outros fatores, aí o negócio ficou estreito e aí começaram a sair do ministério de Jesus. Pois não é diferente nos dias de hoje. E as pessoas, os discípulos que se diziam ser discípulos, começaram a demonstrar com o tempo desinteresse. Para esses, meus amados, que entram com maus intenções, é necessário que o desinteresse entre em seus corações. Para esses. Se você tem mal intenção, é necessário que o desinteresse entre dentro do seu coração. E é necessário que a peneira da palavra sacode o grão de areia para deixar passar apenas a areia que o construtor usará para seu edifício. Ou seja, é necessário de peneira. Porque a própria palavra de um homem de Deus liberta, separa, santifica e seleciona. Então, aquele que tem fogo de palha e que não teve a revelação verdadeira, porque a sua motivação de estar e escolher um homem de Deus é errado, com o tempo a própria palavra o decepcionará e o ferirá. E esse, com o tempo, por ser ferido pela própria palavra, se decepcionará e manifestará um desinteresse. E quem manifesta desinteresse, com o tempo, a separação. Por que muitos casais e casamentos terminam em divórcio? Por causa do desinteresse. Começa com interesse, ambos estão interessados, mas com o tempo, ali está. Porque não há renovação de interesse, aí está a chave. Por isso que Paulo se alegrou. Porque não há renovação de interesse da aliança, ali, com o tempo,
se cria desinteresse, ou de uma parte, ou de ambas partes. E quando há desinteresse, o que acontece? A divisão, separação, divórcio. É a mesma coisa na área espiritual. E, inclusive, é exatamente a mesma coisa em qualquer relacionamento, inclusive com relacionamentos com seu próprio líder instituído por Deus, com seu vinhateiro, com seu pastor, com seu apóstolo. É exatamente a mesma coisa. Então aprende uma coisa. Aonde há desinteresse, há desonra. Desinteresse iguala a desonra. E onde há desonra, mesmo que Paulo de Tarso venha pregar nessa noite para você, se há desonra, a unção não será recebida do profeta. Consegues tu entender o porquê Paulo se alegrou ao saber que os filipenses renovaram seu interesse por ele? Por que Paulo estava tão alegre no Senhor? Vou te falar por quê. Porque somente ali, a unção poderia fluir. Somente ali, a unção poderia alcançar todo o corpo da igreja. Somente ali, o galardão poderia ser recebido do profeta. Somente ali, a honra seria estabelecida. Guarda isso, meus queridos e amados da Online World Church. Guarda isso. Para todo relacionamento, isso é válido para todo relacionamento, deve haver renovação de interesse. E não é porque você um dia se interessou que amanhã continuarás te interessar. Porque vai depender de quê? Da sua renovação. Há um momento que é necessário renovar. Renovar seu voto. Renovar seu compromisso. Renovar sua aliança. Porque essa aliança, nos começos, quando você compra essa aliança, quando eu comprei essa aliança, no início ela estava brilhando muito. Mas com o tempo, ela vai perder um pouco o seu brilho. Ela vai escurecendo um pouquinho. Mas quando alguém quer justamente fazer com que essa aliança seja vista aos olhos de muitos e se preocupa em mostrá-la e vivê-la, pois o homem sábio, quando olha para seu dedo, diz: é hora de polir a aliança novamente. Então, eu irei para aquele cujo vende bijuteria e falarei para ele: eu quero renovar essa aliança, e este irá polir-la, e o seu brilho voltará. Mas há pessoas que não olham mais para seu dedo. Sabe por quê? Mesmo estando esse anel aonde deveria ser visto todos os dias e relembrado, tanto para si e para mostrar para os outros, pois há muitas pessoas que não olham mais para esse anel há anos, sendo que está a um palmo do seu nariz. Por quê? Por quê? Porque se cansaram e não entendem sobre renovação.
Pois eu te ensino nessa noite. Periodicamente, lembra-se em olhar para a sua mão, em olhar para seu dedo. Porque esse anel pode representar também a tua aliança com Jesus. Pode representar também o teu casamento. Pode representar também a tua aliança com teu vinhateiro, com teu pastor, com tua igreja. Todo relacionamento deve haver renovação de interesse. Se não há renovação de interesse, você risca de se acostumar e poder entrar, infelizmente, na armadilha do cansaço e de se tornar um morno. E a sua aliança se tornará uma aliança de aparência. Mas por não renovar o interesse, perdeu o interesse. E o que chamamos de desinteressado por aquilo cujo um dia você teve interesse. Não são assim muitos casais cujo hoje me assistem? Não é assim com alguns de vocês que cogitam, inclusive, sair, como fizeram os discípulos do tempo do Mestre? Porque são levados como as ondas do mar para a direita e para a esquerda, porque deixou de honrar o Paulo que Deus te deu? O desinteresse anda de mãos dadas com a desonra, a falta de zelo e mornidão. Por que alguns se distraem por tão pouco pelas coisas do mundo e pelas falsas doutrinas? Deus está me usando. Muitos nessa noite ainda não aprenderam com o fracasso do seu casamento, que resultou ao divórcio. Ainda não entenderam no casamento que deve haver uma renovação de interesse, como assim Paulo escreve para Filipenses. Presta atenção. Paulo escreve: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade de demonstrá-lo. Pois não é porque um dia você se interessou nessa igreja maravilhosa que tu prevalecerá amanhã. Você sabe por quê? Porque muitos que começaram bem terminaram mal. Terminaram mal porque a mornidão e o costume é parte delas. É como se fosse uma maldição familiar, porque assim são como seus pais e seus próprios irmãos. De sangue, estou falando. Esses administram a sua aliança com Deus como administram o seu próprio casamento. Igual. E dizem, no início, era maravilhoso. Como te amei no início. Como meu esposo era bonito, charmoso, gentil. Mas sabe o quê? Me cansei.
No início, como gostava dos discipulados. Sim, era maravilhoso. Eu não aguentava mais esperar, porque eu queria que o discipulado acontecesse. Era tão importante a confissão dos meus pecados e dividir a minha carga com o meu líder. Mas hoje, me cansei. Tenho preguiça. Pois a mornidão bate na tua porta. E onde a mornidão bate na tua porta, também o desinteresse entrará. Mas se o desinteresse entra, porque tu o permitir, haverá em breve uma divisão e quem perderá serás tu. A mesmice, Pastor Cris, me cansou. Até mesmo ouvir Paulo me cansa. Pois para esse a mornidão está batendo na tua porta. Ai, porque o salário desse é Deus te ver como vômito. Porque Jesus diz que aqueles que nem frio ou nem quente são, serão vomitados. Não serias tu que começou a se desviar? Não serias tu que começou a desviar o teu interesse naquilo que jamais deveria ter te desviado? Não serias tu que começou a desviar os teus olhos para aquele ou para aquela que não é sua? E, consequentemente, o desinteresse entrou no teu coração para se interessar naquilo que irá causar a sua destruição? Pois o desinteresse está também ligado a uma mudança de foco. Cuidado. E cuidado. Pois quando o perigo é iminente, quando a mornidão bate à porta, quando o foco começa a mudar, imediatamente, Paulo vai se alegrar. Quando há um perigo, mas quando o foco começa a mudar, ou seja, você começa a mudar do perigo, não aceita o perigo, ali você começa a manter o foco e dizer, não, eu vou manter meu foco. O que vai acontecer com Paulo? Paulo vai se alegrar muito no Senhor. Porque ele diz, alegro-me grandemente no Senhor. Porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. Que coisa linda! Como tornar Paulo feliz? Quer saber? Renovando o seu interesse por ele. Tão simples. Tornar Paulo feliz. E nem sempre Paulo espera que os que têm uma aliança com ele o surpreenda. Nem sempre Paulo está esperando isso de você, ou ele vai te pedir para que você renove o seu interesse. Porque isso deve vir de você. Deve vir dos filipenses. Cultiva o teu relacionamento com o teu líder. Dê água para a planta. Fala com gentileza com ela. Aduba, sem sequer ela esperar adubo. Surpreende-a com o serviço. Por um ato de honra e de nobreza. Não espero que Paulo te peça uma ação de gentileza e honra
simplesmente surpreendeu. A renovação do interesse de um relacionamento é ter consciência que esse relacionamento deve ser mantido até o fim. Mas para isso, eu devo sempre alimentar essa aliança por atitudes honrosas. Eu posso ouvir um amém? Amém e aplicar? Espero que sim. Se você colocar em prática esse princípio aprendido pelo Senhor, então todo relacionamento providenciado por Deus será durável. Será durável. Assim diz o Senhor, porque decidiu aprender a valorizar as alianças que Deus estará colocando nas suas mãos. Veja o que Paulo disse a seguir. De fato, vocês já se interessavam. Vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Interessante, né, gente? Sabes como você comprova o seu interesse pela sua igreja? Pelo seu líder? Ou até mesmo pelo seu esposo ou sua esposa. Quer saber? Quando você tem a oportunidade de demonstrar o seu interesse. Porque o seu interesse, tanto que você tem por sua esposa ou seu esposo, não é apenas blá, 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 palavras. Deve ser acompanhado de demonstração. Pastor Cris, eu vou mudar nessa área. Eu vi o meu vinhateiro. Eu sei, você já está me tratando tantas vezes, eu reconheço. Eu vou mudar. Você vai mudar? Você está demonstrando então interesse? É mudar? Então vamos comprovar e vamos ver de que se acompanha a tua decisão. E interesse de mudar de foco para se realmente obedecer a Deus e fazer aquilo que lhe agrada. Demonstração. Não há como você comprovar seu interesse por sua igreja, por seu líder, por seu esposo, por seus filhos, se vocês não demonstram. Há várias maneiras de demonstrar. Há algumas pessoas que são muito expressivas. Mas muitas das vezes, o demonstrar não é de muitas palavras. Há várias maneiras de demonstrar honra. Há várias maneiras de demonstrar interesses. Quando nós na OSCE convidamos você na festa dos tabernáculos, estou falando para os membros da OSCE, vocês estão tendo oportunidade de demonstrar o seu interesse pelo seu próprio ministério. Quando você se compromete com horários e dia da semana para se reunir junto com sua vinha, você tem oportunidade de demonstrar o seu interesse e o seu zelo para quem vai pregar para você e lhe ensinar. Mas a quem fecham seus olhos, a quem fecha seus olhos e dorme em frente à câmera. Outros fingem de estar presente no dia do encontro com seu vinhateiro, mas resolvem tarefas de trabalho no computador. Como os filipenses demonstraram a renovação do seu interesse por Paulo? Você quer saber? Veja como irrica a palavra de Deus, pessoal. Eu vou lhe falar como esses demonstraram o seu interesse de renovação.
procurando saber o que Paulo precisava e necessitava. Em outras palavras, querendo honrar Paulo. Querendo honrar Paulo. Pois quem se interessa no outro, também se interessa naquilo que o outro precisa. Filipenses 4:11 em adiante, disse assim: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em todas e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber. Nenhuma se preocuparam. A não ser eles, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda. Não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. O tirar de si mesmo para dar é parte-se de renovação do interesse para que sua aliança esteja mantida. Mantida. Para você renovar uma aliança e mantê-la viva até o final, você precisa cuidar dela. E para cuidar de uma aliança, é necessário que haja sacrifício. Tirar de ti mesmo para poder honrar e preservar aquele cujo você decidiu estabelecer essa aliança. Anota o que eu vou lhe falar. Se você é do tipo, vem a mim, ou seja, egoísta, é normal que você não consiga manter nenhuma aliança durável. É totalmente normal que você não consiga manter uma aliança durável, porque egoísta é o teu nome e desleal é o teu sobrenome. Porque quem fez uma aliança, mas não a mantém, não é leal a essa aliança. Então eu chamarei de desleal. Para esses, jamais conseguirão manter aliança com ninguém. Muito menos com Deus. Porque sempre irão requerer de Deus aquilo que eles precisam. Sabem pedir. Sabem pedir. Mas jamais fazem a sua parte de amá-lo trazendo sacrifícios. Por quê? Porque só querem benefícios, mas rejeitem a intimidade. Porque não querem viver em santidade. Porque para viver em santidade tem que perder para ganhar. Mas sempre querem fazer aquilo que seu querer e vontade deseja. Eu gostaria de terminar com esse versículo, amado. Versículo 12. Olha que Paulo diz. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente. Aprendi o segredo. Há um segredo. Há um segredo que Paulo diz, esse segredo é viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Aprendi
o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Quantos precisam aprender? Porque ainda isso é um mistério e um segredo que sequer estão vivendo. Porque esse segredo é para aqueles cujo tiveram a revelação do mistério. Porque se é um segredo, nem todos sabem o porquê é possível ser contentes, mesmo com fome, mesmo sem trabalho, mesmo vivendo com uma situação cujo realmente as coisas não acontecem como nós esperamos, no tempo que esperamos. Há um segredo que Paulo está expondo aqui. E Paulo, inclusive, diz que isso é um segredo que se aprende. Tem um segredo que eu aprendi. Vocês vão ter que aprender esse segredo. Porque saber viver contente em toda e qualquer situação seria um segredo. Por quê? Porque o mundo não sabe, não conhece essa revelação. Porque o mundo não consegue entender essa revelação. Porque não tem o Espírito Santo. É mistério para um incrédulo vê-lo se alegrar, quando para eles deveria estar triste e reclamar. É um mistério. Como é possível que esse daqui não reclama? Gente, está tudo errado. Sei lá, perdeu o esposo faz um ano, está com câncer no leito do hospital e está alegre. Eu diria isso, estaria em desespero, estaria em pânico. Como assim? Por quê? É um segredo. É um segredo que é revelado e vivido para aqueles cujo têm intimidade com o Senhor. Pois os que não são salvos, os que não têm o Espírito Santo, mesmo sabendo que esse mistério possa existir na vida de alguns, esses ainda não têm a sua revelação, porque ainda não estão contentes. Não estão contentes com seu casamento, não estão contentes com seus bens, não estão contentes com nada. E a insatisfação torna essas pessoas frustradas, amarguradas e murmuradoras. Pois para esses, eu lhes digo, o seu contentamento, o fato de você se contentar das coisas, será colocado à prova por parte de Deus. Porque isso tem um propósito para que seja exposto o que se encontra dentro do teu coração. Aprende o segredo de viver contente em todas e qualquer situação. Eu posso ouvir um amém? Amém mesmo? Tu vai esquecer amanhã essa palavra? Vai querer outras revelações profundas, sendo que sequer colocaste em prática o beabá de você se satisfazer pelo próprio Deus, pelo que Ele tem feito por você, e se alegrar, porque sabes tu
que obedecendo Ele, amanhã Ele te recompensará. Há muito de se aprender naquilo que temos ouvido nessa noite. Vamos orar. Pai amado, muito obrigado por essa palavra. Há alianças que, se não forem renovados, o desinteresse bate a porta e a divisão e separação está chegando. E muitas das vezes o homem, meu Senhor, coloca culpa no outro por justamente esse desinteresse, sendo que essa pessoa sequer plantou, regou, adubou, reclama e por tão pouco, porque não mantém a sua palavra, não guarda os seus princípios, essa pessoa não consegue manter relacionamentos conjugais, de amizade e contigo. Relacionamentos duráveis, porque essa pessoa é egoísta. Essa pessoa não entende e continua não entendendo sobre a aliança. Pois que se levante e aprenda, Pai, essas vidas dos filipenses a renovarem seu interesse com aquele cujo um dia se interessou, mas pouco a pouco estão se desinteressando. Que rapidamente obedecem ao Senhor, porque o Senhor fala por meio dos seus profetas. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.